35, o Radar de Notícias está de volta. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios mais uma vez, sempre uma honra tê-lo aqui, o vereador Leandro Dourado, sempre muito solícito, sempre disposto a atender o Radar de Notícias. Vereador, seja bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, obrigado André, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? O Radar para mim é o que eu falo aqui hoje é o local que eu me sinto em casa, né? E, claro, o Radar sempre à frente, sempre noticiando, sempre de uma forma muito imparcial, né? Os fatos aqui da cidade de Guarulhos, principalmente a questão política de Guarulhos, né? Então vocês dão espaço aqui para todos, para vereador da base do governo, para oposição, enfim, então é um espaço muito democrático e isso é importante. Exatamente, eu sempre faço questão de pontuar isso, é um programa plural, democrático. Ontem esteve aqui um dos vice-líderes do governo, o vereador Geraldo Celestino, hoje um vereador da oposição. Na próxima semana, por exemplo, receberemos a vereadora Janete. Acompanhei o Geraldo ontem, inclusive, eu fiquei morrendo de vontade de votar no Guti, porque o que ele falou do Guti aqui, que olha, a cidade está tudo perfeito, a saúde está boa, tudo está bom. Eu falei, olha, o Geraldo mais um pouco, se o Guti fosse candidato, acho que eu votaria no Guti. Mas passam por aqui todos os candidatos, todos que aceitam, sabe, Sim. Leandro? Porque você sabe que tem vereador, eu não vou dizer o nome para não expor, né? Tem vereador que eu já estou chamando para vir aqui há uns 25, 30 dias. Todo dia tem uma desculpa diferente. Compensação, hoje eu convidei 3 pessoas no intervalo de 5 minutos. Ah, beleza, estou aí. Então, é isso. Quando eu convidei o vereador Leandro Dourado para estar aqui com a gente para essa entrevista da série Prestação de Contas também, o Silvano da sua equipe falou, marcado. Está marcado. Não colocou nenhum obstáculo, então é isso aí. Obrigado àqueles que aceitam conversar aqui conosco do Radar de Notícias. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vereador, quero começar perguntando para o senhor o seguinte. Para quem não sabe, estamos durante o período de recesso parlamentar. Queria que o senhor começasse a nossa entrevista fazendo um balanço do primeiro semestre. Algumas matérias polêmicas, outras consensuais. Qual o balanço que o senhor faz do primeiro semestre legislativo? O primeiro semestre do legislativo, na verdade, a gente não teve muita coisa nesse ano de projetos assim tão polêmicos. O que eu vejo que foi o mais polêmico foi a questão da privatização da Sabesp. Né? Que isso aí eu votei contra. Né? Que eu entendo? O munícipe hoje, quem está nos acompanhando, se ele for olhar a conta de água dele de 2, 3 meses atrás para a conta hoje, a conta ela já aumentou. Tá? Tudo por conta desse processo de privatização que está acontecendo. E a partir do momento que a Sabesp ela é privatizada, não tem a menor dúvida de que a conta de água ela vai ficar muito mais cara. Os serviços básicos, por exemplo, de instalação de cavalete, enfim, uma ligação nova de água, isso vai ser muito, acho que, sobretaxado, onerado, né? Porque quando você privatiza uma empresa ela visa o quê, André? Ela visa lucro. Perfeito? Ou seja, eu costumo dizer que em time que está ganhando não se mexe. Né? Privatização, por exemplo, como o caso dos Correios, é um absurdo querer privatizar, é um dos únicos serviços públicos que você vê que funciona com qualidade, com excelência, é barato, não é nada caro. Né? Por que se privatiza? Então, enfim, você vai pegar rodovia, por exemplo, as rodovias privatizadas são a favor, melhora muito a condição das rodovias que foram privatizadas. Enfim, então acho que essa questão da Sabesp nesse primeiro semestre foi a coisa mais pesada. Né? Vi o Geraldo falando ontem, claro que a gente votou na lei de diretrizes orçamentárias também. Claro que é importante a gente discutir o orçamento do próximo ano. Né? Enfim, só que outros assuntos assim, coisas mais polêmicas não. E tem os embates, né? Os debates, as brigas, as polêmicas dos bastidores ali. Se a pergunta fosse feita para mim, eu diria que um dos destaques do primeiro semestre foi o embate civilizado, sem ataques abaixo da linha da cintura, entre o vereador Leandro Dourado e o vereador Geleia Protetor. Entretenimento e debate civilizado. Quem gosta, gosta. Rapaz, só faltou o dedo no zóio aquele dia. Senão vai ter que chamar o árbitro do evento de boxe que nós falamos para segurar, apartar a briga. Mas... Não, então a gente podia propor, André, fazer uma luta, assim, uma apresentação, né? Aqueles combinadinhos lá, uma exibição, né? Uma exibição, eu e Geleia. Ou só podia ser até o prefeito Guti, já que ele não gosta de mim. Assim, meu Deus do céu. Com viés de arrecadar alimentos para a população, enfim, olha aí que coisa boa. Olha aí, ano eleitoral, que é um evento diferente aí para a população. Um dia desconta a bronca que tem do outro, já com tapa no pé do ouvido, tá tudo certo. É isso aí. Vereador,
segundo semestre, o que a gente pode esperar, né? O senhor citou aí o orçamento, mas a gente sabe, é claro, que por ser um ano de eleição, pode contaminar a agenda. O que a gente pode esperar? Perfeito. Ó, por ser um ano eleitoral, André, eu acredito, estou no meu primeiro mandato, né? Mas eu acredito que o ritmo da Câmara agora, voltando do recesso, vai ser algo meio que morno, né? Porque todos os vereadores, ou praticamente quase todos os vereadores, eles vêm para reeleição para vereador, né? Ou vão vir nas candidaturas a majoritária, que é o caso do Lucas, do surfista, enfim, né? Então a gente entende que ter mandato na mão, claro, tem uma responsabilidade. Não estou dizendo que a gente vai deixar de discutir as cidades, mas por conta das agendas políticas, eu acho que até as pautas, até que o próprio governo encaminha, né, vão ser pautas, acho que um pouco mais tranquilas. Né? Mais Passado o período eleitoral, aí, claro, aí vão ser os projetos que o atual governo tem interesse em aprovar lá na Câmara Municipal. Antes do fim. Antes do fim, ao apagar das luzes, vai ter alguns projetos, acredito que possa ter alguma surpresa, de repente, desagradável, né? Mas vamos torcer para que não. E é importante a imprensa, os vereadores ficarem atentos, porque é isso, aquele clima de fim de festa, tem sempre aquele projeto que vem que... Porque na última legislatura a conversa era qual? Ano eleitoral, olha, não, vamos acabar com a Proguaru. Acabou as eleições antes do final daquele pleito, né? Mandaram o projeto lá para a Câmara lá que garantiu a extinção da Proguaru, que muitas pessoas confundem o que foi votado nessa legislatura, que foi um estudo de governo, um estudo de viabilidade econômico, tudo, com a questão da extinção. Não, a extinção ela foi na legislação passada. 18h42. Queria a opinião do senhor sobre essa briga judicial entre o STAP e a Prefeitura, já que falamos de assuntos polêmicos, daquela lei do reajuste de 2%. Perfeito. Foi aprovado pela Câmara, com um voto contrário do senhor, o STAP recorreu, a Prefeitura apresentou, houve a liminar suspendendo a lei, a Prefeitura recorreu e até o momento estamos nesse impasse. Como é que o senhor está enxergando essa batalha, servidores, Prefeitura, em torno do reajuste? Perfeito. Primeiro de tudo, parabéns ao STAP, parabéns ao presidente, que é o Pedro Zanotti, né? Eu já tive alguns conflitos já com o Pedro, uma fala que ele teve que falou que todos os vereadores tinham creche conveniado, essas coisas. Eu falei, pô, eu não tenho nada disso, eu fiquei meio chateado com ele. Mas a hora que a gente tem que criticar, a gente critica, a hora que tem que dar os parabéns, você dá os parabéns. Ou seja, quem ganha com isso é o servidor, é o funcionalismo público que está sendo extremamente judiado, maltratado pelo governo Guti, tanto no primeiro mandato do prefeito, quanto agora no segundo. Né? A coisa, ao invés de melhorar, ela foi piorando. No primeiro mandato do Guti, tinha a questão da pandemia, né? Foi um momento que realmente foi uma coisa um pouco diferente, até que eu acho que poderia ser entendido, e foi até bem entendido e aceito pelo servidor e pelo funcionalismo público. Só que aí o que eu falo é o seguinte, André, é o pacote das maldades, que agora a justiça ela foi feita. Né? Poxa, o prefeito ele manda um projeto no ano passado para ludibriar, para enganar o servidor, dizendo que iria aumentar, ia fazer reposição salarial da inflação. E aí quando ele manda lá o projeto, quando ele manda o projeto para a Câmara, ele manda um projeto pedindo a proposta dele de 0%. Ou seja, para brigar para chegar em 1%, 2%, e 2% não contempla. Se a gente for pegar a inflação, se você pegar o IPCA, os índices que tem, eles são muito acima disso. Né? Sei lá, do período em questão, a gente está dizendo que seria algo em torno de 7%, 8%. Eu acho que é justo, até porque não está falando em aumento, está falando em reposição. Aumento é uma coisa, aumenta quando aumenta o teu poder de compra, perfeito? Agora, reposição não, é quando a gente pega a inflação, ou seja, tudo subiu, o arroz, feijão, o óleo, combustível, enfim. Mas eu acho que foi um golaço aí do STAP aí e um ganho para o servidor público. Vereador, 18h45, você está gostando dessa entrevista e não deixou o seu like? Corra para o YouTube, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe a entrevista para que as opiniões, as respostas do vereador Leandro Deurado e o produto Radar de Notícias chegue para mais pessoas. É muito importante para que nós possamos crescer cada vez mais. Vereador, como eu disse no começo da nossa entrevista, esse é o projeto Prestação de Contas do Radar de Notícias. A nossa ideia aqui é passar limpo
parte, né? Porque a gente sabe que 4 anos não cabem numa entrevista, não Assim. ficaríamos aqui até o ano que vem conversando. Passar limpo diversos momentos do mandato do parlamentar. Eu queria voltar para dezembro de 2021. Tá. O senhor me corrija se eu estiver equivocado. Em dezembro de 2021, o senhor deu um voto favorável ao PL 4521 do fim da gratuidade para o idoso. Queria que o senhor dissesse por que votou a favor desse projeto, que é bastante polêmico, e queria saber se o senhor se arrepende desse voto, sim, nessa matéria. Perfeito, vamos lá. André, primeiro de tudo, esse projeto aí não foi um projeto direcionado dizendo, olha, sim ou não para a extinção da gratuidade de 60 a 65 anos. Tá? O projeto ele não dizia isso. Era um projeto que ele regulamenta, se pegar o projeto e olhar ele por inteiro na íntegra, é um projeto muito grande, complexo, né? E um dos itens do projeto que regulamentava o transporte público da cidade de Guarulhos era a questão da extinção. Ou seja, era uma pegadinha que tinha no meio do projeto. E essa pegadinha, todos os vereadores acabaram, teoricamente, caindo. O projeto veio do governo, projeto que regulamenta o transporte público, né? E a gente votou, porque, poxa, se é base do governo, você vota. É um dos motivos que eu comecei, que eu me senti, comecei a me sentir mal, incomodado em estar participando da base do governo. Né? A taxa do lixo foi outra questão também. Que o prefeito chamou os vereadores, olha, vota porque é uma lei ambiental, enfim, é uma lei federal, obrigatório. Então eu me senti completamente desconfortável por conta do quê? Por conta de certa forma, de uma mentira que o governo nos contava. A gente vota e depois que você vota, o voto está lá. Se eu pudesse voltar atrás, com certeza voltaria atrás. Eu acho que se arrepender não é feio, não. Eu me arrependi de ser parte da base do prefeito Guti, pago uma conta cara por ser oposição, mas estou fazendo aquilo que eu acredito que é o mais certo. Então vamos lá. Acho que chegamos num ponto importante da nossa entrevista. Por que o Leandro Dourado, em algum momento, se sentiu confortável de ser base? E por que o vereador Leandro Dourado passa para a oposição? Perfeito. Quais foram os estopins para os dois lados? Para se juntar ao governo e para romper com o governo? Perfeito. Para se juntar é fácil, André. Se quiser casar é facinho. Agora, para você separar é difícil. Concorda? Então, é claro que eu me tornar a base do governo, eu vim num projeto político. Um projeto desde de campanha. Fui eleito no PTC, onde o PTC era base aliada do Guti, um dos partidos fazia parte do bloco para a reeleição dele. Eu não era parlamentar, não acompanhava o prefeito Guti nos bastidores. Entendia o prefeito Guti numa questão mais midiática, como qualquer cidadão. Ou seja, ia acreditava e confiava muito que o Guti, ele num segundo mandato, um pouco mais preparado, menos imaturo, até pela questão da idade, tudo, da pouca experiência, falei, olha, no segundo mandato acho que vai ser um pouco mais assertivo. E fiz parte do projeto e virei base do governo, uma coisa muito natural. Tomei posse como? Olha, sendo vereador da base do governo. E base do governo, você começava a ter relacionamento com o governo. Aí eu comecei a conhecer mais de perto, mais próximo, a forma de administrar e a forma de pensar do prefeito Guti, a qual várias coisas eu não concordava, eu discutia. Já se vocês voltarem e pegar a primeira proposta que o prefeito Guti colocou de 0%, por exemplo, servidor público, eu ainda era base do prefeito e falei, olha, 0% é um tapa na cara do servidor público. E falo isso aqui não como oposição, porque eu sou base aliada. E base aliada é uma coisa, e base alienada é outra que é completamente diferente. Então eu já me posicionava. Teve a questão de uma fiscalização de um aterro clandestino, depois eu sofri ameaça, tive que começar a andar de carro blindado. Uma área pública, pessoas envolvidas do governo, com esse aterro clandestino, que era um crime ambiental. Eu relatei para o prefeito Guti, ele não fez absolutamente nada, o mínimo deveria afastar os envolvidos, afasta, vai averiguar, vai entender, enfim, aí essas coisas realmente elas vão incomodando. E aí quando eu cheguei ao momento de ir lá para a tribuna e falar prefeito Guti é um gutinó, que é mentiroso, e que eu falei até usei o termo canalha, que foi o que mais pegou, não é porque eu acordei um belo dia, André, bati a cabeça no pé da cama e resolvi lá xingar ninguém, é porque você vai tendo um acúmulo.
De fato, o que eu digo, o que faz transbordar esse copo aqui? É uma gota. Perfeito? Dependendo da quantidade de água que tem. Então, ou seja, aquele dia ali foi só a gota que faltava ali para poder o negócio explodir. Né? E se alguém disser assim para o senhor, vereador, mas isso é uma postura oportunista, como é que o senhor responde a esse crítico? Oportunista seria se eu pegasse e ficasse na base do governo, né? Tendo todas as mazelas, todas as benéficas de ser um vereador aliado, perfeito? Não sofrer perseguição, minhas demandas todas seriam atendidas, teria pessoas ligadas a mim trabalhando no governo, ou seja, para mim seria muito cômodo. Aí sim eu agiria por uma comodidade. E chegar agora nesse momento, que está no final do governo, e falar, olha, agora eu não estou mais, agora eu sou contra. Opa, peraí, mas você agora, no apagar das luzes, você acha que o governo não presta mais? Aí eu acho que é ser muito oportunista. Né? Eu não fui, em nenhum momento eu fui oportunista. Eu dei a oportunidade para que eu pudesse ser aliado, para que pudesse caminhar juntos, para que pudesse conduzir a cidade de Guarulhos. Um vereador, a gente sabe, um vereador a gente não executa absolutamente nada, que a gente é legislador. Então as execuções vêm do governo. Se tem um bom diálogo com o prefeito, olha, precisa que faça o recap de uma rua, prefeito, ele vai atender uma demanda. Se você não tem esse bom diálogo e as coisas não acontecem, quer dizer, por que você vai ficar? Vereador, 1852, o senhor falou de base aliada versus base alienada. O senhor está no Solidariedade, que é o mesmo partido do ex-prefeito Eloy Pietá. Pegando o gancho nisso que o senhor falou, caso o senhor venha a ser reeleito e o Eloy Pietá volte à Prefeitura de Guarulhos, o senhor assume o compromisso público de, tendo um correligionário seu na Prefeitura, também ser um parlamentar que não seja da base alienada? Sim, completamente. Eu estou do lado do Eloy, primeiro de tudo, porque eu acredito, confio. O Eloy é um cara extremamente íntegro, honesto, um cara muito verdadeiro. Tanto você vê, o Eloy ele mora no mesmo apartamento ali aqui no Gopoúva, desde a época que ele dava aula, que era professor. Continuou mantendo uma vida muito simples, humilde, usa o transporte público, não é período eleitoral, ele sempre usa os ônibus da cidade. O Eloy, tem muita gente que não sabe, André, mas o Eloy ele não tem convênio. Ele se trata no SUS, na saúde pública. Que eu acho que é o maior exemplo. Se o prefeito, um governante, ele está se tratando no aparelho, no equipamento público de saúde, é porque a saúde está boa, ela está em boas condições. Perfeito? Agora, eu sou prefeito, eu falo que a saúde é a melhor coisa que está acontecendo para a população, que de fato não é. Só que eu tenho um convênio e eu vou me tratar no hospital público, eu vou para o Albert Einstein, alguma coisa está errada. Então o Eloy é um exemplo a seguir. Mas já até conversei com o próprio Eloy, falei, prefeito, olha, sou teu aliado, conte comigo, estaremos juntos, só não me trate da forma que o prefeito Guti tratou, porque se eu tiver que romper, irei romper. Isso aí. Registrado o compromisso do vereador, sim, assim que é importante. Não, total compromisso. Olha, o senhor falou do plano de saúde do Eloy, do SUS. Se eu não sabia que ele não tinha convênio, mas eu posso atestar que o Eloy está com plenas condições de saúde. Porque da última vez que ele esteve aqui, ele se atrasou um pouquinho, e aí a gente deixou a porta aberta aqui, o senhor conhece bem aqui, a gente viu o Eloy vindo num sprint, parecia o Usain Bolt, veio correndo e começou a entrevista sem estar ofegante, então em forma está. Assim, porque o Eloy é uma coisa que às vezes a oposição tenta desconstruir a questão da idade do Eloy, né? O Eloy está com muita idade, o Eloy já está velho, tudo. Cara, o Eloy está com 78 anos de idade, eu estou com 42. Só que tem horas que eu olho o Eloy ele tem uma qualidade de vida muito melhor do que a minha. Por exemplo, o Eloy não bebe, o Eloy não fuma, ele não come carne, toda sexta-feira ele faz um jejum intermitente, ou seja, ele cuida muito da saúde dele. Caramba! Você vê que ele é bem magrinho, então isso aí você vê que dá uma condição assim para ele, cara, que ele corre maratona. Tá explicado. Então. Ele correu a última São Silvestre. Então tá explicado. Porque eu não consigo participar de uma maratona, uma corrida. O Eloy ele tem total vitalidade física. Maravilha. 18h55, vereador, o senhor se lembra que da última vez que o senhor esteve aqui, nós falamos do projeto do senhor da isenção para os carros elétricos. Acho que é um projeto bacana, pensando no meio ambiente. Queria perguntar o seguinte para o senhor. O senhor vai buscar a reeleição, mas caso o senhor não consiga voltar à Câmara de Vereadores e a sua trajetória na política, ao menos temporariamente aqui em Guarulhos, se encerrasse ao final desse ano, qual legado para a cidade de Guarulhos o vereador Leandro Dourado deixaria?
André, olha, vamos lá. Sendo, mais uma vez, voltando a falar, né, a questão de ser um vereador da oposição, para mim foi um tanto quanto complicado, porque quando eu rompo com o governo, eu viro oposição, mas já existia um grupo de oposição. Eles olham e falam, olha, a gente é oposição, esse cara aqui, o que ele tem que fazer aqui? Ou seja, você fica de escanteio. A base, que era a base aliada do prefeito, falou, olha, agora o cara virou oposição. Então, ou seja, eu fiquei na Câmara Municipal meio que independente, sozinho, isolado, né? E naturalmente, todos os projetos, as propostas que a gente apresenta, elas vão para as comissões que os vereadores eles precisam de dar os pareceres, né? Só para que você entenda, eu tenho 33 projetos ou 34 projetos que estão parados na Câmara Municipal, por falta de parecer, né? Então, de fato, isso é algo que acaba me incomodando. A questão do carro elétrico não tem problema. Se vocês acharem que aquilo não deve ir para frente, né, de parecer contrário, vote não e fala, olha, não gostei da tua proposta. Está tudo certo. Né? Mas eu estou vendo que as coisas elas estão muito seguras. Eu acredito que numa próxima legislatura, né, se tudo der certo, claro, né, um projeto político desse ano, eu acredito que as coisas elas consigam avançar um pouco melhor do que foi esses 4 anos de mandato. Vereador, queria que o senhor falasse, já caminhando para a parte final da nossa entrevista, sobre a convenção do partido do senhor. Já estamos vendo aí, falei no bloco anterior da convenção do PDT, no próximo dia 20, sábado, se eu não me engano, é sábado, a convenção do PL, que deve chancelar a candidatura do Lucas Sanches, vereador Lucas Sanches. Queria que o senhor falasse a possível data da convenção do Solidariedade, a expectativa que vocês estão tendo no partido, qual a projeção de cadeiras e que o senhor falasse o que vocês vislumbram para os próximos meses aí no partido. Perfeito. Olha, a nossa convenção ela tá marcada para o dia 4 de agosto, se minha memória não me falha. A perspectiva que a gente está, não só com Solidariedade, mas a frente ampla, com todos os partidos do bloco partidário, né? Com a Fran Vice e o Eloy, que é um pré-candidato a prefeito ainda nesse momento, a gente acredita que, por exemplo, o MDB, a gente acredita que eleja com tranquilidade 2 vereadores, né? União Brasil, a gente acredita que 2 vereadores elegem com total tranquilidade. A Rede, a gente acredita que, poxa, pelo menos um vereador esteja eleito. O Solidariedade, por ter a candidatura da majoritária do Eloy, né, eu acredito que com muita tranquilidade, muito seguro que eu estou te falando agora, né, a gente faça 2 vereadores, com uma boa possibilidade de fato da gente poder fazer uma 3ª cadeira. Né? Claro que a gente está falando uma conta já das sobras, né? O quadro que a gente tem de pré-candidatos ali é muito bom, né? Tem o professor Auriel, já foi deputado, o Elmer Japonês, já foi vereador, a gente tem o Gerrit Social, que é o primeiro suplente do Lamé, do MDB hoje, o ex-vereador Adilson Valente vindo disputar novamente, né? Candidaturas novas, né? Exemplo, a gente tem o coletivo da Proguaru, tem outro coletivo do servidor público, né? A gente tem o Galo, por exemplo, da Ponte Grande, que é um candidato novo. Enfim, se eu for falar de todos aqui, depois eu esqueço de algum, eu vou acabar arrumando briga, né? Poxa, tem o Alexandre Santana, que é um cara que, poxa, briga por cadeira, tem o Misael do presidente Dutra, enfim. Então, o grupo, eu vejo que é um grupo que ele está muito bom. A chapa de mulheres também, ela está boa. A gente tem a Andréia, né? A Andréia teve 1.000 e poucos votos na eleição passada, uma anterior tinha tido 2 ou 2,5, né? A filha do Almeida, do ex-prefeito Sebastião Almeida, Janaína, né? Ela vem com uma bandeira sendo ex-paciente diagnosticado com câncer oncológico, né? Fazendo uma defesa muito grande dessa bandeira, que é importantíssima, e acredito que vai ser uma das mulheres muito bem votadas lá também, né? Então, o que eu acredito, Solidariedade no contexto geral, assim, no aparato geral, o Solidariedade com certeza 2 cadeiras, com 200% de certeza, e 99% que a gente faça uma 3ª. 18h59, quase 19 horas, aquele recado de sempre. Dentro de alguns segundos vamos entregar a transmissão na TV. Ficaremos apenas no YouTube, Facebook e Instagram. Tenho mais 2 perguntinhas para fazer ao vereador, mas peço para que você nos acompanhe nas redes sociais para não perder nenhum momento dessa boa entrevista. Vereador Leandro Dourado respondendo sobre tudo, bem característico do seu perfil. Franqueza, bom humor, sempre tratando a imprensa da maneira que a imprensa merece ser tratada. Então, a partir de agora, seguimos apenas nas redes sociais. Já que o senhor citou a Rede, falou da possibilidade da Rede eleger um vereador, lembrando que a Rede já tem
uma vereadora Janete, que deve estar aqui conosco na próxima terça-feira, uma entrevista muito aguardada. Queria te ouvir sobre o seguinte aspecto. Formalmente, a rede está numa federação com o PSOL. Perfeito. Que tem maioria na federação, segundo as informações que nós temos, e que tem aprovado ali um indicativo de apoio ao deputado Alencar Santana, pré-candidato do PT. Mas o senhor citou a rede nesse arco em torno da candidatura do Eloy e da Fran, da ainda pré-candidatura. Essa questão da rede não pode trazer problema futuro? André, o que eu entendo é o seguinte, tá? Não sou da rede, não tenho o estatuto da rede na minha mão, mas o presidente municipal da rede, o Alexandre Zeituni, que foi vice-prefeito, né, da cidade, ele garantiu o seguinte, que pelo regulamento, pelo estatuto da federação, né, ele deixaria essa lacuna para que tanto o PSOL quanto a rede, onde tivesse candidaturas majoritárias, cada um poderia definir as candidaturas majoritárias que queriam seguir. Sendo dessa forma, entendo eu, tá, que a rede não está cometendo nenhuma irregularidade, e nem o PSOL também. Né? Os dois estão certos, cada um acredita numa candidatura de forma oposta, enfim. Né? Mas se tiver qualquer problema, quem tem que definir é a justiça. Sim. Acima de tudo, a justiça eleitoral dizer, olha, vocês não podem estar. A presidente nacional da rede, Marina Silva, a Marina teve aqui num ato de apoio à candidatura, pré-candidatura do Eloy Petar. Perfeito. Então, ou seja, se a gente tem uma presidente nacional, um presidente municipal apoiando uma pré-candidatura, né, como que um outro partido, o municipal, ele pode interferir naquela decisão? Eu vejo que fica um tanto quanto complicado. Perfeito. Para a gente encerrar, vereador, o senhor é um dos coordenadores aqui, está à frente de muitas atividades, decisões da pré-campanha do Eloy. Já faz algum tempo que nós não temos uma pesquisa eleitoral. Eu chequei no sistema do TSE, deve sair uma pesquisa na segunda-feira do Instituto ASN Opinião Pública, que já em abril trouxe uma pesquisa, mas um cenário que já há quase 4 meses, então vamos ver o que essa pesquisa vai trazer. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, avaliação interna do pessoal do Solidariedade. Como vocês estão enxergando o Eloy, que aparece em todas as pesquisas na liderança, o que o senhor vislumbra aí para esses próximos meses, agora que a campanha vai começar de fato? André, o que eu entendo, o Eloy, ele vem se mantendo à frente em todas as pesquisas. Não é? Inclusive, nas últimas, ele cresceu. Não é? E cresceu de uma forma muito considerável e está numa ampla vantagem e distância de um segundo colocado. Não é? A única coisa que eu vejo que pode mudar, né, pode se alternar agora, é a questão de quem vai para o segundo turno, tá? Que fica muito ali aquela indecisão entre Lucas, Xerife, Alencar, Nakashima, então enfim, então eu vejo que ali ficou um embrolho muito grande. Né? Agora, o Eloy, posso te garantir, o Eloy estará no segundo turno, né? Os números estão aí. Apesar de tudo bem, já viu pesquisa do Russomano tá na frente e não para nem no segundo turno. 2016, o prefeito Guti, até então, ele era o 4º colocado nas pesquisas, né? E foi o primeiro turno estourado na frente. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pesquisa ela não garante eleição para ninguém. Perfeito. Né? Para você ser vitorioso, acho que é ideia, é proposta, é grupo, é conjunto, e isso nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Né? Tanto que você vê, a gente não está cometendo irregularidades, a nossa política não é de criticar os adversários, a gente sofre algumas críticas, alguns ataques. A nossa não. A nossa ideia, a ideia do Eloy e da Fran é qual? É discutir a cidade de Guarulhos, é discutir ideia, é discutir propósitos, né? E propostas para a população, igual a gente vem discutindo, né? Com a sociedade civil o plano de governo. Né? A gente faz as temáticas, por exemplo, olha, saúde, segurança, educação, enfim, né? E as regionais que pegam as macro-regiões. Né? Nas regionais, por exemplo, eu participo de todas. E eu estou levando sempre uma ideia, defendendo nas macro-regiões, né? Que tem que se colocar no plano de governo a criação de subprefeituras. Esse modelo que está das regionais é um modelo que eu vejo arcaico, está ultrapassado. Quem criou foi o Eloy.
Lá atrás, né? Quer dizer, ao invés de aprimorar, não, você vê que o serviço ele veio caindo. As regionais, quando tem máquina, não tem mão de obra. Quando tem mão de obra, não tem matéria-prima. Enfim, então sempre falta alguma coisa. E eu acho que tem que centralizar, né, na periferia e nos bairros o serviço, por exemplo, questão da pessoa ir tão fácil, né? Você tem que vir até o Bom Clima. Por exemplo, se o IPTU ele veio errado, você tem que ir no Bom Clima para ter que resolver isso aí, a água, a luz, enfim, você está com uma dificuldade com questão de vaga na escola, né? Ou para fazer um exame, enfim. Então a subprefeitura, eu acredito que ela bem aparelhada, bem estruturada, né? A gente vai ter um avanço muito grande. E Guarulhos, sendo a 12ª cidade do Brasil, a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo, ficando só atrás da capital, eu acho que a gente está um pouco ultrapassado nesse atual modelo que a gente tem. Para a gente encerrar, vereador, o senhor acha possível haver um segundo turno entre dois candidatos da esquerda, centro-esquerda, ou deve ser esquerda contra direita? Olha, uma análise minha, pessoal, individual, tá? Eu acredito que é possível, sim, apesar de eu achar que é muito difícil, tá? A candidatura do Alencar é uma candidatura mais à esquerda, a candidatura do Eloy é uma candidatura centro-esquerda, né? Onde a gente não está discutindo a política ideológica, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, André, gente boa e gente ruim tem em todo lugar, perfeito? Os erros que eu tiver que cometer, se eu estiver no PT ou eu estiver no PL, eu vou cometer do mesmo jeito. Os acertos que eu tiver que ter, minha conduta, minha postura, se eu tiver uma ética, eu vou ter tanto no PT como vou ter no PL. Então, o que eu quero dizer, essa questão da polarização, né, na eleição passada eu vejo que ela pegou muito. Nessa eu acho que não vai ter muito essa questão da polarização. Até porque quem vai vir governar Guarulhos não é o Lula, não é o Bolsonaro. Perfeito. Quem vai governar é quem estiver aqui na cidade. Né? Só que, claro, que você tem uma tendência da pessoa ser um pouco mais conservadora, tal, enfim, né? A saída do Eloy do PT, eu vejo que ele perdeu um teto de votos. Tinha muita gente que fala, eu gosto do Eloy, mas não voto no Eloy porque está no PT, porque tinha uma resistência ao partido, né? Quer dizer, com a saída dele e vindo para o Solidariedade, eu vejo que o Eloy ele passa a não ter mais teto. Perfeito? Então, no PT, ele iria para o segundo turno com uma votação legal, só que estagnava, não ampliava muito. Ele, no Solidariedade, eu acredito que o Eloy ele não tem teto. Não é? Naturalmente, as candidaturas, você pega do Xerife, do Lucas, eles estão brigando muito mais. Aquela questão, olha, um fala que tem o apoio do Bolsonaro, o outro coloca banner falando que é o Bolsonaro, enfim. Né? Estão fazendo propaganda de Bolsonaro, estão fazendo propaganda dizendo, olha, o que a gente acha melhor para a cidade. Né? E acaba se dividindo muito. O Márcio Nakashima, apesar de estar num partido que é o PDT, que é um partido centro-esquerda, os votos no Nakashima sempre vieram de uma ala mais conservadora, mais à direita. Né? Racha um pouco mais os votos. Basta saber, por exemplo, aonde que o Valdomiro Ramos vai atacar, mesmo estando num partido centro-esquerda, que é o PSB, que eu acredito que busque um pouco mais do voto mais conservador também, né? E se o professor Jesus vai manter a candidatura dele. O surfista já recuou para ser o vice do Lucas, né? Se o Jesus manter também, é um voto mais à direita. Então eles podem fazer o seguinte, tá, André? Podem rachar muito essa votação e não é nada difícil, de repente, uma candidatura igual ao do Alencar vir para o segundo turno disputar uma eleição com o Eloy, né? Perfeito. Não é impossível. Sim. Eu acho muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Como diria o sábio, ainda vai rolar muita água por baixo dessa ponte. Demais. E de tédio não morreremos. É a única certeza que temos. A partir de hoje, até a data das eleições, a gente deve estar falando aqui que deve estar em torno de 70 dias. Pouco menos. Né? Pouco menos 70 dias? 18 de julho, a eleição é 6 de outubro? Isso, tá certo. Em torno de 70 dias. Fazendo uma conta rápida aqui. Ou seja, 2 meses, André. É muita coisa. Assim, é muita coisa, ao mesmo tempo dá um desespero que você fala, 2 meses já está aí, dá uma piscadinha de olho, a coisa chega rápido, porém 2 meses muita coisa acontece. Exatamente. Voltando agora do recesso, mais 2 semanas a gente volta do recesso parlamentar, aí eu acredito que a política ela incendeia de uma vez
uma vez só e vai até as eleições agora. Tomara que seja assim, que aí o Radar de Notícias vai ter um cardápio muito amplo para servir para nossa Com certeza, audiência. com certeza terá. Vereador, 19 horas e mais 10 minutos, queria agradecer o senhor pela presença, obrigado pelo trato cordial que sempre dispensa aqui ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Dizer o que sempre disse nas vezes que tive o senhor aqui, as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Obrigado pelo apoio, pelo respeito com o nosso programa. Volte mais vezes. Boa sorte nessa empreitada, 2 meses longos. O senhor falou que não corre maratona, Demais. mas talvez seja melhor se preparar. Poxa, é desgastante. Apesar que eu te falo, esse período de pré-campanha, né, a única coisa que você não pode, de fato, é pedir voto e dizer que é candidato. As proibições que tem. Só que o período de pré-campanha ele é tão desgastante quanto o período de campanha eleitoral, de fato. As conversas, claro, é permitido que a gente peça o apoio, conversar com as pessoas, dizer as ideias, o porquê que você vai querer ser um candidato, enfim, né? Então é desgastante da mesma forma. E lembra, em Guarulhos a gente está numa cidade que é extremamente populosa. Um trânsito em Guarulhos, se você for de uma ponta a outra ponta da cidade, você vai, por exemplo, do Álamo até a Ponte Grande, quer dizer, às vezes você leva 1 hora para percorrer e cruzar a cidade, ou até mais do que isso, Então a gente tem essa dificuldade aí de estar se locomovendo, mas claro, tudo acaba dando certo no final. Maravilha. Vereador, muito obrigado pela presença, agradecer a sua equipe também, que sempre nos auxilia da melhor forma. 19h11, nós encerramos dessa forma mais uma semana no Radar de Notícias.